Olá, bem-vindo ao treinamento do Sistema SIG 3S. Neste vídeo, nós vamos abordar a parte de cadastros do módulo financeiro. Neste menu de cadastro, nós temos o cadastro das rubricas padrão, os financiadores, convênios, planos gerenciais, contas bancárias e favorecidos. A ordem desse menu representa, na verdade, a ordem de implantação, ou seja, eu devo cadastrar cada tabela ou cada cadastro desse deve ser alimentado nessa sequência que aqui se encontra. Porque se eu vier direto para cadastramento de convênio, por exemplo, eu não vou ter como preencher os campos de financiador e de rubrica padrão, porque eu não fiz os cadastros que deveriam ter sido feitos antes de cadastrar o convênio. Ok? Então, sempre obedecendo essa ordem do menu. Então, vamos lá. Rubrica padrão. O cadastro de rubrica padrão é um código, né, padronizado, como o próprio nome diz, para receitas e despesas, para tipo de receitas e tipo de despesas. Ele é especialmente útil porque eu vou poder depois extrair relatórios do sistema por esse código, ou seja, eu vou poder aglutinar ou vou poder somar os lançamentos de despesas semelhantes, ou seja, tudo que for referente a salários, independentemente do código dessa rubrica e do convênio que esse código, que essa rubrica tenha nesse determinado convênio, tá certo? Então ela vai dar uma visão mais abrangente das despesas que existem na instituição, ok? Para cadastrar um novo código, basta eu clicar no botão novo, né? Ou se eu quiser alterar, clicar no botão de editar, né? As duas opções vão cair nessa tela, onde eu tenho um código, que seriam 3 dígitos, um número de 3 dígitos, o tipo de rubrica padrão, se ela vai ser uma rubrica padrão do tipo orçamentária ou transitória. Orçamentária são rubricas normalmente de despesas, onde eu tenho um valor aprovado, ou seja, onde eu vou efetivamente executar lançamentos de despesas. Eu tenho um valor aprovado, tenho um saldo, assim por diante. A rubrica transitória, ela não tem valor aprovado. São rubricas que eu tenho que criar, chamadas rubricas de controle, onde eu tenho que fazer movimentações, mas essas rubricas não têm, a princípio, valor aprovado, não pode ter, né? E vão ter que ter o seu saldo em algum momento do andamento daquele convênio, seu saldo vai ter que estar zerado. Né? Então, rubricas do tipo adiantamentos, rubrica de provisão de fundo fixo, rubrica de aplicação financeira, rubrica de receita financeira e assim por diante. Então são rubricas que na verdade elas são apenas transitórias, ela não tem continuidade com relação ao seu saldo e valor aprovado. E por último a descrição dessa rubrica padrão, nesse caso aqui gastos com fotocópia. Feito isso aqui, eu vou no botão atualizar, ou no caso o botão incluir, se eu estiver incluindo uma nova rubrica, e ela vai estar lá dentro do meu cadastro, ok? Então aqui nesse cadastro que nós fizemos, eu tenho algumas poucas rubricas padrão cadastradas. Né? Muito bem, feito isso, vamos para o segundo item do menu, que é financiadores. Financiadores são aquelas pessoas jurídicas, né? Ou físicas, pode ser a pessoa física, e vão financiar a sua instituição, inclusive ela própria. Né? A própria ONG pode ser e deve ser cadastrada como financiador se acaso ela gere recursos próprios. Então, ela teria que ter aqui, na verdade, um cadastrozinho como sendo o seu próprio financiador, um autofinanciamento. Então, para cadastrar, nós temos lá o campo novo, né? Vamos aqui entrar no campo, numa já cadastrada, para ficar mais fácil exemplificar. Então, o nome aqui é o Banco do Brasil. Eu tenho aqui tipo de financiador, ele pode ser da cooperação internacional, pode ser governamental, no caso aqui o Banco do Brasil, pode ser uma empresa privada, pode ser uma pessoa física ou pode ser a própria ONG, como eu disse há pouco, caso ela gere recursos próprios. Então, no caso aqui do Banco do Brasil, é um financiador governamental. A localidade, o país e a situação, se ele está ativo ou desativado dentro do sistema. Terminado o cadastro, eu vou atualizar, no caso aqui uma alteração, ou então vou incluir um novo cadastro feito no sistema, ok?
Então vimos aqui como fazer o cadastro de rubricas padrão e o cadastro de financiadores. Vamos agora para a parte de convênios. O cadastro de convênios, que no SAF 7 nós batizamos de financiamentos, perdão, né? Ele visa cadastrar cada contrato que você tem com cada financiador que você tem, né? Nós chamamos ele de convênio, não mais de financiamento. Acho que fica o nome mais adequado, né? Então, para cada convênio, eu vou ter que fazer, na verdade, aqui, nessa mesma tela, 2 cadastros. Um dos dados gerais, onde eu vou colocar os dados de descrição, de código, quando começa, quando termina, qual é a moeda, etc. e tal, é os dados gerais do convênio. E depois vou ter que informar quais são as rubricas desse convênio, o que é que o financiador está aprovando, né, que tipo de despesa, e que valor ele está aprovando, né. Então vamos olhar aqui o nosso cadastro mais de perto. Eu tenho aqui, se eu clicar em novo, vou abrir um novo convênio, ou se eu clicar aqui no lápis, eu vou editar esse convênio Oxfam 2013. Então aqui eu tenho um campo de financiador, onde eu vou ter que colocar, evidentemente, financiador previamente cadastrado, o código desse financiamento, ou desse convênio, e é importante que seja um código ou uma sigla que realmente identifique facilmente, né, para que eu possa, em qualquer relatório onde essa informação aparecer, ou em qualquer tela onde for necessário selecionar um convênio, esse código seja algo realmente que diga e mostre exatamente o que eu estou fazendo. Porque se eu colocar apenas um número aqui, 1, 2, 3, vai ficar difícil a maioria das pessoas entenderem do que se trata. A descrição desse convênio, a data de início, eu posso digitar diretamente ou posso vir para um calendáriozinho, né, para selecionar a data de término, a situação do convênio, que ela pode ser aprovada, ou seja, o convênio está efetivamente em execução, em negociação, eu estou negociando e ainda não foi efetivamente aprovado, pode estar suspenso por N motivos, por exemplo, parcela atrasada ou qualquer coisa do gênero, ou pode realmente ter chegado ao final e ter terminado aquele convênio. Então a situação se presta a isso. O valor aprovado em reais, o valor de referência seria na segunda moeda do convênio, por exemplo, em euro, em dólar, né, assim por diante. Aí eu colocaria o valor de referência e a moeda de referência, né? Então, R$ 15.800, que poderia corresponder aqui a $7.000, por exemplo, né? Tem aqui um campo de datas, onde eu posso inclusive esconder ou fazê-lo aparecer, onde eu vou colocar algumas datas de controle, por exemplo, com a data do próximo relatório de prestação de contas, a data da próxima auditoria, a data da próxima parcela a receber e a data de bloqueio de lançamentos, que se presta ao seguinte: se eu tiver, por exemplo, feito a prestação de contas até 31 de dezembro de 2013, a partir dessa data eu não deveria, né, não poderia, a princípio, alterar lançamentos a partir até 31 de dezembro de 2003, ou seja, anterior a 31 de dezembro de 2003. Então eu posso colocar essa data e aí a partir daí o sistema não vai permitir nem alteração nem inclusão de lançamentos com data anterior a essa que eu estou aqui cadastrando. E um campo de observação de tamanho livre, ele não tem aqui tamanho pré-definido para você colocar as observações que você julgar necessário com relação a esse convênio. Atualizamos ou colocamos ele na opção de incluir. Feito isso, ele vai aparecer nessa grade de consulta, nessa tela de consulta, e o código do convênio, como você pode observar, ele está com uma cor diferente, em verde, e com um sublinhado. Significa que é um link, ou seja, eu posso, a partir daqui, acessar um outro cadastro, no caso aqui, as rubricas desse convênio. É o que nós vamos fazer agora. Vamos clicar aqui em Oxfam 2013, nós vamos ter acesso aqui ao cadastro de rubricas desse convênio. Eu posso ver aqui que eu tenho mais de uma página, né? Página 1, página 2. Eu posso diminuir isso aqui visualizando mais registros nessa tela. Então, se eu selecionar 20, eu vou ter aqui apenas uma página agora, mas estou visualizando todos os lançamentos desse convênio. Bom, o que é importante salientar é que, diferentemente do SAF 2013, ou do SAF 7, perdão, eu não tenho mais um código com estrutura com formato pré-definido, né? Esse código hoje, aqui no SIG 3S, ele é totalmente livre. Ele pode ser criado do jeito que o usuário desejar, né? Isso, por um lado, traz flexibilidade
Mas, por outro, traz uma responsabilidade em fazer uma estrutura que realmente fique adequada, porque o sistema não vai ter condições de criticar essa estrutura, de saber se essa estrutura está correta ou não, porque, na verdade, eu não tenho nenhuma formatação pré-definida para poder fazer essa validação, né? Então, aqui eu criei uma estrutura simples de 2 níveis, ou seja, eu tenho um grupo de conta sintética e dentro delas as contas orçamentárias, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 grupos sintéticos, cada um com as suas rubricas orçamentárias sendo somadas nesse grupo sintético, né? Cada sintética dessa eu tenho um valor aprovado que é somado em função das suas orçamentárias ou transitórias que tem abaixo, e cada uma delas vai ter um percentual automaticamente calculado em função do total do convênio. Muito bem, para cadastramento de uma rubrica sintética, de uma conta sintética, eu vou ter aqui o código, que é, como eu disse, de formato livre, eu posso colocar do jeito que eu achar que deva, né? Eu tenho o tipo, que pode ser orçamentária, se ela for realmente uma rubrica de despesa, né? Se ela tiver valor aprovado. Ela pode ser sintética, quando se tratar de um grupo de contas, né? No caso aqui, né? É a rubrica código 1, pessoal administrativo, então é um grupo sintético. E ela pode ser transitória, no caso daquelas rubricas que eu falei, como receita orçamentária, receita financeira, provisão de fundo fixo, assim por diante. Nesse caso de uma rubrica sintética, eu não tenho nenhuma rubrica padrão associada a ela, porque ela não é uma rubrica orçamentária, né? Então eu não devo ter nenhuma rubrica padrão quando for uma rubrica do tipo sintética. O valor aprovado, o saldo inicial. Esse saldo inicial deve ser alimentado no caso de convênios que estão sendo cadastrados no sistema SIG depois dele já terem começado, terem tido uma movimentação anterior à data que ele vai ser movimentada no sistema. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, no caso desse convênio, Auxon 2013, ele iniciou, teoricamente, em 2013. Então, se eu estou cadastrando isso agora, em 2014, eu tenho, para trás dessa data de cadastro, uma movimentação, parcelas que eu recebi e despesas que eu efetivei. Então, por conta disso, eu vou ter um saldo inicial, né? Vou ter um ponto de corte e um saldo inicial. Se o convênio está sendo cadastrado desde o seu início, ou seja, desde antes de ser recebida a sua primeira parcela caracteriza o início do convênio, efetivamente, né? Aí então o saldo inicial vai ser sempre zero, né? Porque o saldo inicial ele não existia, né? Seria um saldo anterior, ele não existia. Há uma opção de bloquear essa rubrica para que ela não receba mais lançamentos, por qualquer motivo, ou porque não recebeu recurso para essa rubrica, ou porque ela já gastou o que deveria, não pode mais receber lançamento, assim por diante. E a descrição que eu vou dar a essa rubrica, né? Então, feito isso, eu vou aqui atualizar, ou no caso de ser um cadastro uma rubrica nova, eu vou incluir. No caso de uma rubrica orçamentária ou transitória, aí sim eu vou ter aqui uma estrutura, né? Então ela vai fazer parte daquele grupo 1, então 1.01, do tipo orçamentária, e a rubrica padrão que ela está associada, né? A vantagem que nós conseguimos ter agora aqui no sistema SIG3S, com relação à rubrica padrão versus código de rubrica na orçamentária, é que antes eu tinha uma limitação no SAF7 que não conseguimos resolver por conta da rubrica padrão, ou seja, a codificação no SAF7 de uma conta orçamentária, ela obrigatoriamente tinha que terminar com os 3 dígitos da rubrica padrão, né? Então, por conta disso, se eu tivesse dentro do mesmo grupo sintético rubricas diferentes, mas apontando para uma mesma rubrica padrão, esse código seria duplicado. E aí o sistema não aceitaria essa informação. Então, a partir dessa versão, nós conseguimos resolver essa questão isolando o campo de rubrica padrão do código da rubrica. Então, eu posso ter aqui a rubrica 101 associada à rubrica de padrão de salários, no caso é a 201 que a gente cadastrou ali, a rubrica 102 também é associada ao grupo de salário, assim por diante. Então eu posso ter 3 tipos de profissionais diferentes naquele grupo de pessoal, todos eles apontando para a mesma rubrica padrão, no caso aqui de salários, tá? Coisa que antes no SAF7 a gente não conseguia fazer, a gente tinha que criar rubricas padrões
quase que exclusivamente para cada tipo de profissional, se a gente quisesse fazer esse tipo de amarração. Então isso aqui a gente conseguiu flexibilizar e resolver dessa forma, tá? Da mesmo jeito, se eu quiser alterar essa rubrica padrão, o código dela, né, de 201 para 208, por exemplo, eu não vou precisar mexer no cadastro dos convênios, porque isso vai estar sendo feito de forma independente, né? Se fosse isso no SAF7, não seria possível fazer essa alteração, porque esse código estaria atrelado a todas as rubricas que já foram cadastradas em cada financiamento lá no SAF7. O seu valor aprovado, saldo inicial, bloqueada, sim ou não, e a descrição da rubrica. Ok? Então é importante salientar, voltar a dizer, que essa estrutura aqui passa a ser de livre formato, né? Mas tem que ser feita com cautela para que ela realmente seja uma estrutura hierarquicamente válida, né? Eu não posso aqui simplesmente criar a rubrica, por exemplo, 7.0408 sem ter criado as suas rubricas anteriores para formar os grupos sintéticos. Eu estou fazendo aí uma estrutura hierárquica falha, né? Uma estrutura hierárquica inválida, ok? Bom, é isso. Vamos passar para o próximo item do nosso cadastro no módulo financeiro, que é a parte de planos gerenciais. Bom, o plano gerencial nada mais é do que uma forma de resumir, ou não necessariamente resumir, mas de agrupar convênios e ter uma outra estrutura orçamentária diferente daquelas definidas em cada convênio. Ele tem a função do nosso antigo plano de contas orçamentárias no sistema SAF7 e lembra um pouco a história do relatório personalizado do SAF7, né? Só que a gente melhorou essa questão nessa versão SIG3S. Então eu posso ter aqui um plano ou vários planos, né, gerenciais, e cada um deles reunindo os mesmos convênios ou não, né? Então eu posso criar aqui planos à vontade, como também não tenho obrigação nenhuma de ter que cadastrar esse plano gerencial para que eu possa usar o sistema. Não. Se eu quiser fazer o controle tão somente em cima de cada convênio, de forma isolada, eu não preciso criar um plano gerencial. Ok? Aí eu vou administrar cada convênio de forma separada, tendo relatórios de cada convênio e não tem problema nenhum. O sistema vai funcionar da mesma forma. Agora, se eu quero ter uma visão global da instituição, né, tendo relatórios unificando todas as despesas dependentes do convênio, agrupando de outra forma que não aquela que está definida no convênio, no contrato do convênio, né, aí sim o plano gerencial é necessário, eu tenho que criar. Okay? Da mesma forma do convênio, essa tela tem duas partes. Eu tenho os dados gerais, né, do plano gerencial e depois a estrutura desse plano gerencial ou as rubricas. Vamos olhar aqui esse cadastro do plano de dados gerais. Então eu tenho uma sigla, o nome que eu vou dar, vou batizar, no caso aqui plano geral, a descrição, plano geral de atividades anual, de quando ele começa, de que mês e ano até que mês e ano ele abrange, né? Essas datas aqui, evidentemente que eu vou poder criar num primeiro momento e posso alterar depois, né? Não fica aqui rígida para sempre, ok? Então aqui eu crio, né, um novo plano gerencial e agora eu vou informar, novamente clicando no link, que é esse campo que aparece em outra cor e sublinhado, para eu ter a estrutura desse plano gerencial, né, como se fosse um plano de contas totalmente novo, e ok? Então eu vou criar aqui contas sintéticas, né, linhas sintéticas e linhas orçamentárias, ok? Então dentro de uma linha sintética eu vou ter lá um código, da mesma forma que eu criava para convênio, eu vou criar aqui, formato é livre, né, a descrição, qual é o tipo, se ela é orçamentária, sintética ou transitória, e um valor previsto. Esse valor previsto seria um valor orçado, por exemplo, né? Não é obrigatório você preencher esse valor, mas é uma referência que você pode ter, né? Como é uma rubrica sintética, evidentemente eu não vou ter aqui rubricas atreladas a ela.
Ela vai morrer simplesmente nesta parte de cima do cadastro, ok? Se eu voltar e pegar uma rubrica orçamentária, então eu tenho aqui um código 101001, ou seja, é um terceiro nível. Eu tenho aqui um primeiro nível sintético, um segundo nível de agrupamento também sintético, e o terceiro nível que já é a rubrica orçamentária, que aí eu estou chamando de despesas com pessoal, a rubrica orçamentária, e um valor previsto de R$ 1.200. E aqui eu tenho quais são os convênios e rubricas que eu vou querer juntar nessa linha de despesas com pessoal. Reunir, né? Aglutinar. Então, para cada rubrica dessa daqui, né, eu vou informar qual é o convênio dentro dos que eu tenho cadastrado e qual é a rubrica dentro das que eu tenho cadastrado naquele convênio, né? E com isso eu posso criar aqui N, não há limites, N rubricas que vão somar para essa rubrica global, né, desse plano global que eu estou criando, chamado despesas com pessoal, ok? Podem somar convênios diferentes, sem problema nenhum, pode ser apenas de um convênio, se eu quiser uma visão diferente daquele convênio, mas eu acho que o maior uso será realmente podendo somar convênios diferentes e rubricas, né? Evidentemente que o sistema não vai validar se você está somando rubricas, por exemplo, de mesma rubrica padrão, né? Então, não é obrigatório isso. Você não tem que criar aqui, por exemplo, somente rubricas que são tipo salários, né? Tanto é que eu somei aqui técnico administrativo com encargos, com coordenador geral, com despesas administrativas, né? Eu posso somar aqui gasolina com pessoal, né? Desde que eu saiba o que eu esteja fazendo, que eu esteja criando uma conta para isso, né? Não há problema nenhum, não há nenhum pré-requisito de quais rubricas, de que tipo de rubrica eu posso somar nessa rubrica de pessoal, ok? Aqui eu posso criar aqui N rubricas no meu plano gerencial do jeito que eu quiser. Então, volto a dizer, eu posso ter quantos planos eu quiser, independentemente dos convênios. Se eu quiser alterar esse plano, eu posso alterar esse plano, independentemente de mexer ou não nos convênios. Se eu quiser excluir esse plano, eu posso excluir esse plano, que eu não vou excluir os convênios, né? Então, fica uma coisa totalmente flexível, que vai simplesmente dar novos relatórios com nova visualização da sua grade orçamentária em função da sua necessidade. Então, posso criar um plano bem sintético para uma reunião de coordenação, para mostrar somente gastos principais, gastos com pessoal, gastos com administrativos e outros gastos. 3 rubricas, de repente, que está somando inúmeras rubricas de inúmeros convênios, né? Como posso criar um plano mais detalhado, agrupando por atividade, ou por programa, ou por linha de ação, assim por diante. Quer dizer, aí a imaginação é que vai ser o limite para que tipos de plano eu precise criar dentro do sistema. Ok? Depois do plano gerencial, nós temos aqui o cadastro das contas bancárias. As contas bancárias são onde, na verdade, eu tenho recurso. Não obrigatoriamente isso tem que ser uma conta num banco. Isso pode ser uma conta criada aqui de um dinheiro que eu tenho dentro do cofre da instituição. Não precisa necessariamente ser uma conta efetivamente num banco, ok? Mas 99,9% dos casos é assim, então fica a conta bancária. Então aqui eu tenho 2 contas cadastradas. Note que eu tenho aqui um sinalzinho de mais, significa que aqui eu tenho uma forma de abrir essa consulta e vou mostrar que convênios estão nessa conta, né, vinculados a essa conta. Na conta teste eu tenho 2 convênios. Então observe que a Oxfam está vinculado na conta chamada outra, assim também como está vinculado na conta chamada teste. Então eu posso ter um convênio trabalhando com mais de uma conta, ao mesmo jeito que uma conta trabalhando com mais de um convênio. Tá? Isso é totalmente flexível no sistema. Então, se eu quiser criar uma conta ou alterar essa conta, eu venho para cá, dou o número da conta, ou o nome que eu queira dar a ela, a descrição, a finalidade, normalmente aqui se associa essa conta ao convênio, né, ao financiador, a situação da conta, se ela está ativa ou não, saldo inicial, mesma coisa daquela situação do saldo inicial da rubrica. Então, se eu estou implantando essa conta no sistema
e essa conta já existia uma movimentação anterior à data que eu estou implantando no sistema, então essa conta pode ter um saldo inicial anterior, né? Então eu tenho que cadastrar esse saldo aí. Se essa conta vai começar toda a sua movimentação a partir do sistema, dos lançamentos feitos no sistema, independentemente da data, é evidente, então esse saldo vai ser zero, né? Não vou ter que ter saldo nenhum. A parte layout de cheque, ela está aqui prevista, mas ainda não implantada no sistema. Como o sistema na versão web, nós temos aí uma questão que está sendo melhor estudada com relação à impressão dos cheques. Como o sistema é web, e por ser web, nós não temos acesso através do navegador à porta de impressão direta, como é feito no sistema desktop, né? O sistema está local, eu tenho total controle da máquina onde eu estou operando. No sistema web eu não tenho isso. Então nós temos encontrado alguma dificuldade em conseguir fazer a impressão diretamente numa impressora matricial, por exemplo, como era pré-requisito para o SAF 7. Provavelmente aqui nós vamos ter que trabalhar ou com impressora a laser, já que impressora jato de tinta não é recomendado para impressão de cheque, por a tinta ser lavável, né? Ou então com aquelas impressoras de cheque mesmo, aquelas impressorinhas de cheque que eu acho que é inclusive uma melhor opção do que a impressora matricial. Ela é talvez até mais barata, por volta de R$600, uma impressorinha daquela de cheque, mas nós estaremos resolvendo isso rapidamente e podendo ter essa impressão de cheque. Por isso que essa parte de layout ela ainda não está aqui um campo vazio e a princípio por hora sem função, mas vai ter essa funcionalidade certamente. Aqui eu tenho os dados do banco dessa conta, né? Bradesco. Aqui eu tenho um cadastro de todos os bancos, né? Segundo o Banco Central. O número da agência, nome da agência, e aqui as vinculações de convênios com os bancos. Então, do lado esquerdo eu tenho todos os convênios que eu tenho cadastrados no sistema e do lado direito quais são os convênios desta conta. Então, se eu quiser incluir o convênio teste também nessa conta, eu clico aqui em teste, clico na setinha, ele vem para cá. Se eu quiser não mais ter esse convênio vinculado a essa conta, eu clico aqui e volto o convênio teste para essa função daqui. Então, facilmente a gente vincula uma conta a um convênio e vice-versa. Essa vinculação é importante. Sem ela, eu não vou poder fazer a movimentação. Então, se eu crio uma conta bancária sem nenhuma vinculação de convênio, essa conta não vai poder ter nenhum lançamento. Ok? Muito bem, fiz a atualização e fizemos aqui o cadastro da nossa conta bancária. Vamos aqui agora para o último cadastro, que é o cadastro de favorecidos. O cadastro de favorecidos ele é justamente necessário por conta da movimentação bancária. Para cada lançamento que eu faça, eu tenho que determinar um favorecido, já para quem é que eu estou fazendo aquele pagamento. Então é um cadastro que eu posso fazer na hora do lançamento, mas posso fazer previamente por aqui para aqueles favorecidos que normalmente eu sempre faço pagamentos, né? Então eu posso preparar esse cadastro previamente para ganhar tempo na hora da movimentação. É um cadastro simples, onde eu tenho o nome do favorecido, se ele é pessoa física ou jurídica, aí eu vou ter o CPF ou CNPJ em função desse tipo, o endereço, a cidade, o telefone e o e-mail. É um cadastro simples, apenas para ter essa informação registrada para na hora da movimentação a gente poder ter esse cadastro, esse favorecido já dentro do sistema, onde eu vou poder emitir o cheque em nome desse favorecido e assim por diante. Bom, isso termina a nossa parte de cadastros do módulo financeiro. Então, fazendo uma pequena recapitulação, o cadastro rubrica padrão, onde a gente vai cadastrar os tipos de despesa. Aconselho fazer inicialmente um rascunho desse cadastro numa planilha Excel, né, para fazer uma codificação que seja, vamos dizer assim, organizada, né? Então, por exemplo, tudo que for iniciado com 100, no grupo 100, seriam rubricas de receita. Tudo que for 200 seria rubricas do tipo de pessoal. O que for 300, despesas operacionais, e assim por diante. É apenas uma sugestão, não há
obrigatoriedade de ter essa organização, mas eu acho que isso ajuda tanto para a memorização como para a organização do próprio sistema. Depois o cadastro padrão, o cadastro dos financiadores, onde a gente vai cadastrar quem são os financiadores dos nossos convênios. O cadastro dos convênios propriamente dito, lembrando que eu tenho o cadastro de dados gerais e o cadastro das rubricas do convênio. Depois o cadastro dos planos gerenciais, que não é obrigatório, mas é interessante caso você queira ter uma visão global diferente, várias visões diferentes da estrutura orçamentária dos seus convênios. O cadastro das contas bancárias, sem isso eu não consigo fazer a movimentação no sistema. E o cadastro dos favorecidos, também cadastro esse a ser utilizado durante a movimentação bancária. Muito bem, o que nós tínhamos apresentado desse módulo financeiro na parte de cadastro era isso. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida podemos resolver via telefone ou através de e-mail. Obrigado e até a próxima.